Ok, então, boa noite mais uma vez, pessoal, e grata pela presença de vocês, e gratidão também a todos que apreciam, fazem parte desse trabalho, mesmo que seja ouvindo a gravação, porque nós nos unimos em mente quando temos o mesmo propósito. Então, quem ouve ao nosso estudo pelo SEM, então a parte da mente que compreende isso já é a parte da mente que se identifica com a certa, então nós nos unimos em mente nisso. E por isso, bem-vindos a todos. E hoje nós temos então a nossa continuação no capítulo 1, onde nós acabamos de estudar os 50 princípios dos milagres, e o texto agora, todo o texto e todo o livro, ele vem a ser uma linha linear de um pensamento em cima desses princípios. Então, ele se inicia hoje falando da revelação Tempo e Milagres, que é a segunda sessão desse primeiro capítulo, e para quem já conhece esse material, nós já o estudamos uma vez, e a continuação dos temas é como se a gente ouvisse um orador do início do livro até o fim, falando de uma sequência de um tema que nos eleva no sentido de permitir que nós, como tomadores de decisão, como observadores, possamos tomar rédeas das nossas próprias decisões e parar de nos auto-enganarmos quanto a quem nós somos, voltar a despertar desse pesadelo. E para isso, nós precisamos então saber por onde, e o curso está aqui como um guia, como um caminho, como um curso mesmo no sentido de uma jornada que vai nos levar diretamente à mente certa, ao Espírito Santo, onde não há mais necessidades de estudos, porque nós passamos a ser a verdade. Então, hoje ainda é útil nós estudarmos, nós nos tornarmos trabalhadores de milagres. Bom, pessoal, antes de iniciarmos, então, deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma coisa. Tá, da câmera da Maria Emília, ok. Mas antes de iniciarmos, eu convido vocês a se unirem a mim, como nós sempre temos feito, num instante, assim, de trazermos os nossos pensamentos para a meta desse estudo, um momento de entrega de propósito, onde nós nos preparamos. Quem quiser acompanhar, pode respirar profundamente e trazer para o momento presente o nosso pensamento, nossa capacidade de pensar e de aprender. E nós agora nos vemos permitindo que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele conduza os nossos pensamentos, porque tudo o que queremos aprender é o que vem dele. E assim, estabelecida a meta por primeiro, nós estamos prontos para essa leitura comentada, para vermos o que Jesus tem a nos trazer, então, sobre revelação, tempo e milagre. E essa sessão se inicia dizendo que a revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Então, a revelação é a forma de comunicação de Deus conosco, como a gente já viu várias vezes, mas ela só pode ser experienciada na nossa condição de mente, numa mentalidade que está totalmente sem medo. Por quê? Porque o medo
impede essa experiência, porque o medo ocupa o mesmo lugar onde essa experiência pode ser alcançada. Então, a revelação, que é a comunicação de Deus conosco, ela, por isso que ela também ainda é temporária aqui, é uma suspensão temporária da dúvida e do medo, porque nós temos instantes santos aqui, e nós podemos praticar a ficar cada vez mais nesses instantes santos, onde a nossa mente, então, está totalmente aberta e abstrata para ouvir a revelação, a comunicação direta de Deus para conosco. E essa condição não é uma condição necessária que ela aconteça antes da revelação final, porque o último passo Deus nos dá. Então, é possível, durante a jornada, ter episódios de revelação, como também é possível nós aprendermos a praticar o perdão completo, total, que é aquele que deixa a nossa mente deixa a nossa mente em estado natural, sem oposição a Deus, sem que antes disso tenhamos tido episódios de revelação. Então, para quem tem, é muito bem-vindo. Se alguém não teve, não se preocupe, que não é uma condição necessária para se alcançar que ela venha a se fazer presente em instantes santos. Então, é muito bem-vinda, mas não é uma condição necessária, porque ela pode vir num único instante, quando aceitarmos totalmente somente a verdade, ela pode vir e nunca mais desaparecer. Então, seria a primeira e a última vez dentro da ilusão. Mas então, se a revelação ela induz a suspensão completa dentro, né, na revelação de Deus é impossível ter dúvidas e é impossível ter medo, porque Deus é o conhecimento de tudo, então nada fica de fora. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscarem relacionamentos físicos. Nós sabemos que o ego, ele tentou imitar o céu, só que ele coloca tudo de cabeça para baixo. O ego, então, ele tenta criar um universo, ele faz um universo para Deus, imitando a Deus. Então, o sentido da revelação, que é extremamente pessoal, no sentido de que é dentro de nós, conosco mesmo, Deus Pai diretamente se comunicando com o seu Filho, sem intermediários, diretamente revelando-se. Então, o ego, ao ao tentar imitar essa proximidade, que chega a ser unicidade, não é nem proximidade, é a união. O ego tentou imitar isso, tentou imitar o céu, trazendo então o máximo a proximidade mais próxima disso dentro de relacionamentos físicos, de pessoa para pessoa, como ele diz aqui, mas a intimidade física não é capaz de consegui-la. Então, a revelação acontecendo na mente, Deus estendendo a nós todos os seus pensamentos, a nossa mente, isso uma intimidade física não consegue nem de longe imitar a proximidade que isso vem a ser. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. Então, seu ego tentou criar ou fazer um mundo físico para propiciar interações físicas, como sendo o mais próximo possível e o imitando a intimidade real ou a unicidade real do céu. A contraparte ao ego, aqui na ilusão, que vem do Espírito Santo, são os milagres.
Então, milagres, sim, são, além de serem genuinamente interpessoais, milagre é sempre de um irmão para o irmão. Não é da mente de Deus para conosco, é da mente do irmão para a mente do irmão. E resulta em verdadeira intimidade com os outros, por quê? Porque os milagres vêm da mentalidade certa, e a mentalidade certa só é certa porque ela reconhece que a mente do irmão é a mesma mente de quem está em frente ao irmão. Não há duas mentes. Então, e o milagre, vindo da mentalidade certa, vindo do Espírito Santo, de uma mente de um irmão para, para outra mente do irmão, é um reconhecimento da unicidade dessa mente. Assim como Deus nos tem dentro da sua mente, e a revelação, então, ela tem esse caráter totalmente íntimo e pessoal, mas pessoal não no sentido do ego de separador, no sentido da unicidade do nosso ser, que ainda está em Deus, assim os milagres aqui. Eles reconhecem a nossa mente como sendo a mesma do irmão, e isso sim é uma verdadeira intimidade, porque isso é o reflexo da unicidade do céu sentida aqui. Isso é muito mais próximo do que qualquer intimidade física que o ego prega como sendo a completeza do nosso ser. O ego que prega que nós somos uma metade e que tem uma outra cara metade que vai nos completar. Então, isso ainda é separação. Milagres são muito mais próximos que isso. A revelação te une diretamente a Deus. A revelação, que é essa suspensão da dúvida e do medo, que é a comunicação de Deus com a sua criação, então, quando isso ocorre, é porque estamos com a nossa mente diretamente unos ou abertos para a mente de Deus. Então, a revelação nos une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Então, milagres acontecem do reconhecimento da unicidade e da santidade da mente do nosso irmão, e por isso, nessa unicidade, milagres nos unem ao irmão. Assim como a revelação nos une a Deus, milagres ao irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. Então, a revelação emana da própria mente de Deus. Então, não é da nossa consciência. Milagres emana da mentalidade do Espírito Santo. Não é da nossa consciência que precisa de cura. Então, nenhuma das duas emana da nossa consciência, mas ambas são lá experimentadas. Porque é lá que nós sentimos as experiências na nossa consciência. Então, tanto a revelação quanto o milagre, eles se fazem sentir na nossa consciência. A consciência é o estado que induz a ação, pois não, embora não a inspire. Então, a consciência é aquela que faz que aqui no sonho ela desfaz os equívocos e na condição de céu ela se torna criadora. Então, ela induz aqui no sonho a ação, mas ela não inspira a ação, porque quem inspira a ação é ou os milagres, ou a revelação, ou os milagres da mente certa, ou os pensamentos equivocados do ego quando estamos na mentalidade errada. Então, quem inspira é ou o ego ou o Espírito Santo. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Então, nós podemos falar mil coisas que nós estamos escolhendo, mas o que nós fizemos, o modo de pensar da nossa mente, é esse que atesta o que nós de fato acreditamos. Então, nós podemos intelectualmente já conhecer
a toda a metafísica, mas se nós ainda não estamos dispostos a perdoar o irmão pelo que ele não fez, ou se não estamos dispostos ainda a largarmos do autoconceito projetado aqui como sendo o nosso ser, nós ainda estaremos atestando que a separação é real. Então, nós podemos escolher aquilo que acreditamos, e aqui está falando do nível da mente, e aquilo que fizermos, os pensamentos que nos virão, é que são testemunhas daquilo que nós escolhemos. Então, se queremos saber o quanto já estamos despertos, é observar os próprios pensamentos que ainda nutrimos, não aqueles que o ego nos joga por primeiro, porque nós estamos aqui no reino do ego. Então, é natural que por primeiro venham os pensamentos do ego, mas o quanto nós os questionamos no sentido de permitirmos ver se eles são verdadeiros ou falsos, e uma vez atestado que eles são falsos, porque os vemos através do Espírito Santo, o quanto estamos dispostos a largá-los, a deixar eles irem, a deixar que esses pensamentos se desvaneçam. Então, aqui, e o que vai fazer a motivação para nós termos vontade de fazer isso? Aquilo que nós acreditamos, a nossa crença mais profunda. Se nós ainda acreditamos em separação, não estaremos tão dispostos assim a largar esses pensamentos equivocados. Mas se na nossa mente já aceitamos a unicidade, todos os pensamentos equivocados serão vistos, olhados de volta, tomado consciência deles e não dado realidade, simplesmente deixados de lado. Seguindo aqui no segundo parágrafo, a revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. Então, a revelação ela acontece da mente de Deus para a nossa mente certa. Então, ela é uma experiência e é impossível traduzir isso em palavras, é impossível ensinar isso. Então, por ser intensamente pessoal, não pode ser sentida fora de nós, não pode ser descrita, mas quem a tem a certeza, e porque ela é suspensão completa da dúvida. Ele não tem dúvida alguma de que está na revelação, mas ele não tem como compartilhar isso com o irmão, descrevendo ao irmão, porque é intensamente pessoal e só funciona durante o estado de revelação. Se a mente volta a estar de novo na dúvida, ela escapa do estado de revelação e ela não está mais na experiência da revelação. Então, ou a revelação é sentida ou não é, e enquanto ela é sentida, nem cabe em palavras, nem cabe mais outro, porque só existe ainda Deus e a sua criação na revelação. Por isso que ela, nesse sentido, que ela é intensamente pessoal. Quando um aspecto da mente, que a mente é uma só, mas cada consciência é um aspecto da mente, quando um aspecto sente essa revelação, ele sabe que ele é a todos, e se ele é a todo, não há o que ensinar fora, não há mais nada além disso, ou nada a quem ensinar. E quando não estiver nisso, não tem como descrever ou ensinar aquilo que ele experienciou, esse aspecto, enquanto que estava tendo essa revelação. Então, por isso que não tem como descrever com palavras também. A revelação só induz a experiência. Então, a revelação só pode ser experienciada, ela só pode ser vivida, ela não pode ser nem descrita e nem ensinada, ela só pode ser vivida. Milagres, por outro lado, induzem a ação.
Então, milagres, sim, nos levam a falar ao irmão. Milagres, sim, nos fazem mudar a nossa mente. Na revelação, nós já estamos na mente certa, mas milagres induzem a ação. Nessa fase do aprendizado, é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. Então, atualmente, na condição de consciências separadas e individuais, é de milagres que necessitamos. A revelação virá de qualquer forma, ou quando tivermos largado toda a ilusão daqui, ou por experiências de alguns instantes de revelação durante o processo, mas a revelação não é nossa meta direta agora. Na fase de aprendizado atual, nós precisamos aquilo que vai nos ajudar a sair daqui. A revelação só acontece quando nós já saímos daqui. Então, ela não é útil para sair, porque ela não pode acontecer enquanto estivermos com a consciência aqui. Mas os milagres, sim. Milagres são, então, mais úteis por enquanto, e por isso que Jesus nos convoca a sermos trabalhadores em milagres. Por isso, esse curso é dos milagres que nós necessitamos para alcançar a condição de revelação novamente. Então, é aqui que está o enfoque do ensinamento e da aprendizagem por hora. Tanto é isso que, quando o milagre completa a sua missão, que é corrigir a mente de todos os seus equívocos, o milagre não é mais necessário e ele também desaparece, porque milagre é um recurso temporário de ensino. É a revelação que é a condição do céu. É a revelação que existia antes da ideia de separação de Deus, que existe agora, mas não se está. Quem acreditou na separação não está ciente dela, e que continuará existindo quando as mentalidades que acreditam que estão separadas voltarem a saber de novo da condição do céu. Mas, por hora, temporariamente, dentro desse pensamento de afastamento de Deus, de separação de Deus, é os milagres que irão restaurar a consciência, a condição de revelação. Então, por isso que necessitamos, por hora, os milagres, e o benefício que os milagres fazem, que diz aqui, é suspender o medo. Por quê? Nós temos medo do que fizemos e projetamos para fora, através da mentalidade separada, unificada, esse medo para dentro do mundo, onde nos fracionamos em consciências individuais, onde sentimos só uma pequena parcela dessa grande culpa da ideia de separação, e assim sentimos também o medo como algo agora pessoal e dentro de um limite, vamos chamar assim, entre aspas, suportável, porque a mente unificada, separada, não suportou o tamanho da culpa e do medo que veio da retaliação de Deus, tanto é que ela pediu ao ego um plano de fugir da mente, e aí que veio esse fracionamento, esse Big Bang, isso que nós já sabemos que é a queda ou a nossa descida até chegarmos aqui às consciências individuais. E o medo também não pode ser imposto a nós, a libertação do medo, porque que Deus não pode interferir, porque só existe uma vontade e porque Deus só vê a realidade. Então, o medo, falando da metafísica, da realidade de Deus, e não da nossa experiência, na realidade de Deus, medo é tão ilusão quanto esse mundo. Medo não existe. Não se está dizendo aqui que nós não sentimos medo. A consciência individual sofre de medo, sim, e por isso que ela necessita da expiação, necessita despertar desse pesadelo para não sentir mais o medo. Mas foi por vontade própria que pensou-se separação e acreditou-se nessa crença,
e é dentro ou devido a essa crença que surgiu o medo, mas isso não foi imposto a nós, esse pensamento. Nós o fizemos. Então, também é de nossa obrigação, de nossa função desfazer esse medo. E nós começamos, e nós, mas a boa nova disso, nesse desfazer do medo, é que nós não estamos sozinhos aqui para isso. Deus nos deu ajuda, o Espírito Santo. E o caminho para esse desfazer do medo é através do perdão verdadeiro a todas as coisas que nos trazem o medo. Nós estamos aprendendo aqui a desfazer o medo através do perdão que o Espírito Santo nos ensina, porque onde o perdão libera a culpa, onde o perdão reconhece a unicidade, o medo não tem mais causa, e ele simplesmente desaparece. Como a gente viu numa aula anterior, o medo é a ausência de luz, o medo é não ver na luz. E na escuridão, nós podemos imaginar as coisas mais terríveis possíveis e sofrer devido à crença nessas coisas. Mas na luz, o medo desaparece. E outra razão de nós termos que desfazer o medo é porque a nossa vontade é igual à vontade de Deus, e uma das características dessa vontade é ser totalmente livres. Se Deus ou o Espírito Santo interviesse na nossa vontade de termos escolhido sentir medo, eles estariam nos fazendo uma vontade contra a nossa vontade, porque é só a nossa vontade que mantém o medo. Não a vontade consciente aqui, mas a nossa vontade inconsciente, aquela que nós estamos aprendendo a reconhecer através desse curso, através do perdão. Nós precisamos reconhecer para saber que está lá, para podermos largar, para podermos nos libertar disso. Então, por isso que o medo, nossa função desfazer, e como que, o que nós precisamos de ferramenta, então, o perdão é a ferramenta, e os milagres dão testemunho do perdão, então, é os milagres que comprovarão e que nos darão razão ou a experiência para não sentirmos mais o medo, vivenciando em milagres aqui, dentro do universo projetado como sendo uma sombra do medo, nós podemos viver aqui sem medo. Então, vivenciando em milagres. Continuando aqui no 2.7, a revelação é literalmente indizível. Indizível quer dizer que ela não pode ser descrita em palavras, porque é uma experiência de amor indizível. É uma experiência que não pode ser descrita, ela só pode ser experienciada. Não há símbolo que a descreva, não pode ser traduzida em algo separado. Ou nós estamos na unicidade e vivenciamos e nós somos ela, ou ela não pode ser traduzida para um aspecto separado e não podemos saber o que ela é. Então, por isso que a revelação, ela não pode ser traduzida para algo que pode ser entendido aqui. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Então, a reverência, que é esse sentido de sentir-se diante de uma instância, diante de uma instância maior, no sentido de santidade ou de grandeza espiritual. Então, esse sentimento que podemos nutrir por Deus, isso se deve à revelação. Então, na revelação, sim, nós podemos, pela revelação, nós podemos sentir essa reverência, essa quase que adoração, mas não uma adoração do ego, essa comoção, isso
que nós sentimos pelo mais sagrado, isso que nos vem pelo mais sagrado, isso nós podemos, isso se aplica, então, à revelação, à comunicação de Deus para com o seu Filho. Então, esse respeito grandioso pelo sagrado. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Então, a reverência não é apropriada para os milagres. Milagres acontecem de irmão para irmão, de mente, de uma mente para outra mente. Então, entre iguais. A reverência, ela é, como ele diz aqui, é um estado pleno de adoração. Então, uma adoração implicando que alguém de ordem menor, menor significa aqui diante da causa primeira. Nós somos o efeito e Deus Pai é o Criador, então nós somos a criação. Não é um menor no sentido que o ego julga, porque o ego tem como menor alguém inferior. Nós somos iguais a Deus, porque Deus nos dá, ele se revela completamente, ele não segura nada para si, mas jamais poderemos inverter a condição de que nós criarmos a Deus. Então, ele é a causa, nós o efeito. Deus é o Criador, o seu Filho é a criação. Então, quando o seu Filho está diante do Pai, é natural que ele sinta esse estado pleno de adoração, a reverência, e somente nessa condição, em nada, em nenhuma condição aqui dentro do sonho ou dentro da separação, apenas no instante santo de revelação. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. Está falando aqui da nossa condição real. Não é a projeção do autoconceito dentro do sonho que é perfeito. Isso já é, essa projeção é totalmente vinda da culpa, então traz todas as imperfeições. Mas a nossa realidade ainda desperta, como Cristo, como Filho de Deus, nós somos perfeitos. E aí a reverência é o estado natural que surge, o sentimento natural do nosso coração diante da presença do Pai, diante do Criador dessa perfeição que nós somos. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Então, um sinal de amor, o reconhecimento de unicidade. Nós já falamos outras vezes que se o estudante ainda tiver um conceito equivocado de amor, daquilo que o ego chama de amor, então pode substituir a palavra amor por unicidade. Então, o que é um milagre? Um sinal de amor entre iguais, o reconhecimento da unicidade entre iguais. Isso é um milagre. Então, o milagre é aqui dentro do sonho, entre iguais, e se é entre iguais, não cabe a reverência, como ele diz aqui. Iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. Desigualdade no sentido que a gente já viu, estar na presença do Criador da santidade. Isso induz a um estado de adoração. Então, nesse sentido, de que a criação jamais será o Criador. Então, desigualdade nesse sentido, não no sentido que o ego poderia falar de inferioridade ou de temer a Deus ou de ter que adorá-lo no sentido egóico também, de achar-se inferior, mas no estado pleno, no estado de graça, de gratidão pelo que nós somos, pela criação de Deus, isso é um estado de reverência que se deve somente a Deus. Entre iguais, não, entre iguais não cabe isso. E é, portanto, uma reação inadequada a mim.
nem Jesus, que teve essa sua mentalidade desperta, ele não aceita e não quer a reverência nossa a ele, porque ele também é um irmão igual a nós. Então, ele nos conclama a sermos trabalhadores de milagres para vermos a nossa unicidade com ele e com todos os irmãos, mas a reverência não, nem a Jesus, nem a nenhum outro ser, e não é aplicado a nenhuma condição, a não ser no estado de revelação. Afora isso, não cabe reverência. Ou seja, enquanto aprendizes aqui, porque no estado de revelação não teríamos como saber da ilusão aqui, nesse estado. Então, a adoração ou a reverência não cabe aqui. E Jesus agora explicando, então, o que nós podemos sentir aqui com o irmão, ou com respeito a ele. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Então, de fato, Jesus ele tem direito ao respeito nosso. Por quê? Porque ele tem mais experiência que nós. Ele já não tem mais ego. Ele já largou isso que nós estamos aprendendo a largar aqui. Então, o respeito é devido a ele. Então, cabe sim nós sentirmos respeito a Jesus e cabe obediência no sentido que ele de fato tem mais sabedoria. Nós ainda nos equivocamos muitas vezes, mas Jesus já não se equivoca mais, porque ele já não tem mais ego. Então, se ele não se engana mais, é muito mais sábio obedecer a ele do que aos nossos próprios sentimentos, a nossa própria ideia, autoconceito que nós mesmos formulamos, porque nós podemos nos enganar e muitas vezes nos enganamos ainda. Mas Jesus já não se engana mais. Se ele não se engana mais, é muito mais sábio de nossa parte nós obedecermos ao que ele está nos ensinando do que seguirmos nossas próprias premissas, nossos próprios pensamentos individuais, aqueles que temos por conta própria, porque os que nós temos com o Espírito Santo, nós temos junto com Jesus, e aí não é mais o nosso pensamento, e sim da mentalidade certa. Ele também, esse irmão, né, mais velho, ele também tem direito ao amor, porque é um irmão. Então, ao irmão cabe o amor, ou seja, a unicidade. Ele tem esse direito a nós amar a Jesus, porque ele é nosso irmão. Ele é um igual a nós. E a devoção se é devotado. Ser devotado é não esquecer de ninguém, não deixar para trás ninguém. Jesus não nos abandona em momento algum. Em momento algum ele deixa de estar ciente da nossa mente e de nós, do nosso ser. Nós podemos colocar obstáculos para não ver a presença de Jesus e nos queixarmos que ele nos abandonou. Mas ele é devoto 100% a nós o tempo todo e a cada fração de mentalidade separada até o fim dos tempos, até a última mentalidade aceitar a expiação e o sonho de separação do mundo acabar. Tal foi a escolha dele. Portanto, ele é devotado a nós, então nós podemos ser devotados a ele também, ser devotado a ele, seguir a ele como sendo nosso mestre, fazer tudo o que ele nos ensina a fazer e pensar como ele pensa. Então, seguir essa devoção. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Então, só porque Jesus não nos esquece em momento algum, é que nós também podemos nos lembrar dele o tempo todo, mantê-lo o tempo todo em nossa mentalidade, em tudo que fizermos, fazermos em unicidade de consciência. Não há nada em mim que tu não possas atingir.
Então, se somos iguais a Jesus, é Jesus dizendo aqui: não há nada em mim. Tudo que Jesus fez, tudo que ele atingiu, e até mesmo os testemunhos do que ele fez, que foi ressuscitar mortos, que para o ego é impossível, até isso que para ele foi o mesmo que nada, nós também podemos atingir, porque nós somos iguais como irmãos. Eu nada tenho que não venha de Deus. Essa é a diferença por hora de Jesus. Jesus só mantém na sua mentalidade o que vem de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Então, nós ainda temos a Deus e ao ego, e por isso que estamos entre os que precisam da cura do Espírito Santo. Porque ou nós necessitamos da cura, ou nós fizemos parte da expiação da salvação daquele que oferece a cura a quem necessita. Jesus já mantém em sua mente apenas aquilo que vem de Deus, e por isso que ele já é a própria expiação, ele já é a salvação, ele já é um com o Espírito Santo. Não há mais diferenciação entre a mente dele e a mentalidade do Espírito Santo. Só que ele mantém somente isso, ele não tem mais equívocos. Então, isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Estado potencial, nós também chegaremos lá, mas por enquanto ainda não estamos lá. Então, por isso que é potencial. Nós também vamos alcançar a mesma mentalidade de Jesus. Todos alcançarão, mas por hora, para nós ainda é potencial, e em Jesus ele não tem mais ego, ele tem só o que tem de Deus. Nós ainda temos Deus e ego, porque ainda não acreditamos totalmente em Deus. Ainda acreditamos, de algum modo, que nós nos separamos de Deus. E no 4, ninguém vem ao Pai senão por mim, é uma frase bíblica. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é uma alusão ao Jesus histórico. Ninguém vem ao Pai se não chegar primeiro na mentalidade certa, onde Jesus está, onde todos os despertos estão, que é a mentalidade do Espírito Santo. Então, é impossível pular uma consciência individual para Deus sem primeiro ser a unicidade, sem primeiro ser a mente de Jesus. Nesse sentido que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a grande ajuda, ele nos oferece a sua mente, e nesse sentido que ninguém vem ao Pai senão por mim, então ele oferece a sua mente para nós aceitarmos essa mentalidade em lugar da nossa mentalidade individual e egóica. E é assim que chegaremos a Deus, não há outro modo. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Como assim? Horizontal, Jesus é um irmão igual a nós. Mas no sentido vertical, nós pensamos que nos separamos de Deus, que Deus ficou acima, nós estamos abaixo de Deus, e no meio entre Deus e nós há agora o Espírito Santo, a mentalidade de Deus. Então, nesse sentido, no sentido de nós nos encontramos na condição que nos achamos abaixo de Deus, fracionados, separados, Deus ainda é a totalidade, e no meio existe a redenção, a salvação, a mentalidade una do Espírito Santo e de Cristo. Então, nesse sentido, então, vertical e não horizontal. Horizontal é aqui no plano da separação, então Jesus ainda é parte da nossa mente, mesmo aqui no sonho, onde ele manteve a consciência, dentro, uma parte da consciência aqui no sonho dele, para nos ajudar. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida,
Eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangê-las. Jamais conseguiríamos alcançar. Depois que colocamos, que decidimos pela crença da separação, jamais alcançaríamos a consciência de Deus de volta se não houvesse essa intermediação, se não houvesse esse, digamos assim, um estágio do meio que é do Espírito Santo, que é de Jesus, porque Deus só pode alcançar a igualdade dele onde não há oposição. E acreditando estar abaixo, nós nos opusemos a Deus. Então, nesse sentido, então, nós estamos abaixo de Jesus, precisamos de Jesus para chegar a Deus, ou precisamos do Espírito Santo para chegar a Deus, é o mesmo. Eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão mais velho de um lado e como um filho de Deus do outro. Então, Jesus que já despertou, que em sua mentalidade reconheceu o Cristo, sabe que é o Filho de Deus, Filho em F maiúsculo, o Filho uno de Deus. Então, é como se, numa linguagem simbólica, Jesus estivesse uma mão dada de Deus no céu e a outra mão dada dele conosco aqui na ilusão. Então, ele intermedia. Ele faz essa ponte entre nós e Deus. Então, nesse sentido que ele é da grande ajuda. É possível também ir na mentalidade certa do Espírito Santo sem acreditar em Jesus, mas como ele diz em outro lugar, é de uma grande ajuda. É uma ajuda enorme. Nós que estamos tão equivocados em relação ao que somos, ajuda muito se nós aceitarmos essa mão estendida de Jesus, fazendo a ponte, por enquanto, entre nós e Deus. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação, que eu torno completa porque compartilho. Então, Jesus torna toda a filiação separada aqui tudo que se fracionou a partir do único pensamento de separação de Deus. Jesus torna isso completo porque ele compartilha do conhecimento do céu. Aquilo que ele despertou, ele compartilha com cada fracionamento de mente. E por isso que ele ficou a cargo da filiação. Ele aceitou, por ser o primeiro a saber da unicidade, ele aceitou para si essa função de permanecer aqui para compartilhar disso com cada mente equivocada, porque na realidade as mentes não estão aqui, mas acreditam que estão. Então, quando ele despertou, todos estavam com ele. Ele viu que, na verdade, ninguém está aqui. Não há um filho de Deus aqui. Isso é apenas um sonho, uma ilusão. Mas a consciência que acredita na ilusão, para ela é a realidade aqui e não o céu. Então, Jesus que despertou, que conhece, que sabe daqui da ilusão e conhece o céu, ele ficou ao encargo de encurtar agora, de ser essa ponte e de encurtar essa experiência através dos perdões, dos milagres. Então, o perdão é a forma de chegar à salvação, o milagre é a forma de encurtar o tempo de menos tempo necessário para isso, menos perdões necessários até chegar ao único e completo perdão. Isso pode parecer contradizer a declaração eu e o Pai somos um, mas há dois lados nesta declaração em reconhecimento de que o Pai é maior. Então, também está na Bíblia que Jesus se reconhece como sendo um com Deus, e no cristianismo histórico, isso foi interpretado equivocadamente no sentido de que só Jesus é o Filho Santo de Deus e que nós só estamos abaixo disso, não há igualdade
pelo cristianismo histórico, com o nosso ser e com Jesus, mas Jesus, de fato, ele tem esse reconhecimento de que ele e o Pai são um, mas não no sentido de que ele também é o Deus Pai, no sentido, são um, porque a mentalidade de Deus o criou uno a si. Mas Jesus se reconhece como criação de Deus. Jamais Jesus se confundiu como sendo o Criador. Então, ele está nessa condição que nós vimos anteriormente aqui, de falar dessa instância menor que fica diante da instância maior, no sentido da a criação diante do Criador. Então, Jesus reconhece que o Pai é maior no sentido de, de causa, que Deus Pai é a causa. E Jesus e nós somos, então, a criação, o efeito dessa causa. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque eu estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Então, esse estado de revelação de Deus, onde Deus se comunica diretamente na mente, isso acontece quando nós aceitamos a mentalidade de Jesus como sendo a nossa. E Jesus está alerta para esse estado de prontidão para a revelação. Então, é através da mentalidade já curada de Jesus que ele consegue trazer esses instantes santos de revelação para nós. Se por conta própria, só a nossa mente individual, enquanto ela não despertasse totalmente e para a expiação, ela não conseguiria ter experiências de revelação. Então, Jesus, ele inspira indiretamente. Então, é quando nós aceitamos a mentalidade de Jesus como sendo a nossa, nós, nesse instante, podemos, então, experienciar da revelação. Podemos experienciar o que Jesus está experienciando o tempo todo. Jesus, como não tem mais ego, ele é um com Deus. Ele é essa revelação o tempo todo. E quando nós permitimos, quando nós temos um estado de prontidão, quando nós não estamos nos opondo a Deus, Jesus pode nos trazer essa experiência de revelação, compartilhá-la conosco. Por isso que é possível, ainda que dentro da experiência individual, mas ainda estando com a mente separada, ainda tendo alguma coisa a ser corrigida na mente para para a aceitação da expiação, é possível, então, ter instantes dessa revelação ou dessa experiência. Assim, eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair por si mesmos. Então, Jesus pode nos auxiliar para trazer a experiência da revelação, mais do que nós conseguiríamos, porque a mente dele já não tem mais equívocos. Então, ela está, e como ele diz, ele está mais próximo do Espírito Santo, no sentido de ele está uno já ao Espírito Santo. O Espírito Santo medeia a comunicação superior para inferior, mantendo o canal direito de Deus, direto de Deus, para ti aberto para a revelação. Então, o Espírito Santo é o grande recurso, a resposta de Deus à ideia de separação, que mantém ainda o canal aberto para dentro do sonho, do superior para o inferior. Então, através do Espírito Santo, ainda é possível ter a experiência da revelação, porque ele mantém, então, esse canal de Deus aberto para nós através da revelação. Na revelação, Deus se comunica diretamente com a nossa mente. E é o Espírito Santo que mantém essa mente aberta, e Jesus auxilia a trazer esse estado de prontidão para nós ouvirmos, para nós experienciarmos isso.
A revelação não é recíproca. Procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. Então, nós vimos lá atrás na canção da oração o quanto o estado de gratidão, esse hino, essa canção de oração. Nós nos comunicamos para Deus, a comunicação nossa para com Deus é a oração, nós chamamos de oração, que é essa gratidão, é um hino de gratidão, não um hino música, mas é esse estado de graça da oração, que é a forma como nós nos comunicamos com Deus no céu, então é a forma genuína de comunicação. Deus se revela a nós e nós respondemos em oração a Ele. Por isso que não é recíproca a revelação, porque ela nunca, nós não temos o que revelar a Deus, porque nós somos a extensão dele. Ele é a causa primeira. Ele se revela a nós e assim nós somos. Nós temos e somos o que Deus é, porque Ele se revela. Nós só podemos ainda responder num hino de gratidão de volta por nós, por essa revelação de Deus, por Ele se revelar a nós. E no 6, o milagre minimiza a necessidade de tempo. Então, o milagre faz com que o tempo de aprendizagem possa ser encurtado, não precisamos mais demorar para vivenciar a revelação. O milagre traz isso para mais perto. No plano longitudinal ou horizontal, então, aqui no plano da separação, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Então, aqui no sonho, parece até quase impossível ou longe demais vir a acontecer um estado onde todos se reconheçam como sendo um único ser, o mesmo ser. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. O que é isso? Aqui nós experienciamos a linha, didaticamente falando, da horizontal. Mas o milagre, ele abre uma passagem súbita para a vertical, para a comunicação com o Cristo, com Deus, para com o Espírito Santo. Isso introduz um intervalo no qual ambos, tanto o doador como quem recebe o milagre, tanto a mente que oferece o milagre, o trabalhador de milagres, quanto a quem recebe ou é o destinatário desse milagre, ambos emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. Então, por isso que os milagres são tão úteis aqui. Eles colapsam o tempo, eles são passagens súbitas para a mentalidade do Espírito Santo, e quando voltamos de volta para a mentalidade horizontal aqui, nós não estamos mais no mesmo lugar falando da mente. Ela todo aquele tempo, esses milhares de anos que ela precisaria para aprender isso que esse milagre supriu, esse não precisa mais acontecer. Por isso que emergem num estado de outra forma. O milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Então, quando o milagre substitui algo que foi feito para separar, e como tudo já aconteceu, mas dentro do plano longitudinal, ou aqui no horizontal, isso levaria milhares de anos até que nós perdoássemos e voltássemos a reconhecer a unicidade. Um único milagre, que é o efeito do perdão verdadeiro, isso faz com que essa necessidade, quando isso acontece, essa necessidade de tempo não é mais necessária acontecer. Por isso que ele faz com que esse intervalo de tempo, onde sem o milagre, lá
muito, muito, muito além adiante, dentro do sonho, nós já teríamos, nós lá no futuro já aceitamos, faz com que isso aconteça agora. Então, esse tempo que ele atravessa. Não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre. Então, um milagre acontece numa fração de segundos na nossa mente, mas ele cobre muito, muito tempo linear aqui. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Então, como tudo já aconteceu, o Jesus, quando desperta, como a primeiramente desperta dentro do plano normal, do que levou uma quase infinidade dentro do sonho para despertar, embora no céu fosse um único instante de pensamento de separação, mas aqui, Jesus, uma vez desperto, o que ele fez? Olhando esse plano de quão longo era o despertar final do último, ele sendo o primeiro, ele encabeçou esse plano de encurtar tempo, que é o plano dos milagres. Então, é esse plano que Jesus encabeçou, é esse que ele é um líder, que ele tomou para si o feitio desse plano, então, dos milagres. E eles agora, os milagres, é que trazem a nossa decisão pelo despertar, que já aconteceu num único instante, para o momento presente. A cada perdão, nós estamos encurtando o tempo, fazendo desnecessário vivenciarmos esse vale de lágrimas aqui, essa consciência separada que nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, dentro e com tanto sofrimento, torna isso tudo desnecessário e volta novamente a despertar para a consciência do Cristo. Então, o milagre, por isso que ele substitui, então, esse intervalo de tempo de milhares de anos, faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. Então, reconhecendo a igualdade de quem dá o milagre de quem e de quem recebe, ele simplesmente substitui intervalo de tempo. E intervalo de tempo não é linear para frente, é para todas as direções e para todas os tempos paralelos e subjacentes e indos e vindos em todas as direções dentro da separação. Então, o milagre faz isso justamente por reconhecer que tudo ainda é o mesmo, é a mesma mentalidade que está sonhando com um sonho de separação, mas que por detrás de cada fragmento aqui de sonho, ainda é o mesmo ser, é o mesmo Cristo, é um pensamento só, é a criação de Deus. E o reconhecimento disso, nisso que o milagre se baseia. Por isso que ele é atemporal, por isso que ele não está sujeito às leis físicas aqui do mundo, do ego, e por isso que ele transcende a ilusão nos trazendo-nos de volta para a realidade de Deus. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Então, dentro de uma sequência temporal que não é essa linearidade que nós experienciamos, mais ampla, para todas as direções. Então, é isso que Jesus nos trouxe aqui sobre revelação, tempo e milagres, onde revelação é a comunicação de Deus para conosco, e nós que recebemos essa revelação de Deus, nos comunicamos em oração de volta a Deus. E os milagres são, então, essa manifestação do reconhecimento de iguais aqui no sonho de separação. E o tempo, que é o que o ego fez para se auto-perpetuar, os milagres, então, vêm para colapsar esse tempo, para encurtar esse tempo.
Então, isso nós tínhamos sobre esse tema. No próximo estudo, a sessão 3 é expiação e milagres, a relação que os milagres têm com a expiação. Aqui nós vimos a relação, hoje vimos a relação dos milagres com o tempo, no próximo estudo, com a expiação. Mas nós estamos agora dentro da nossa interação aqui. Hoje até não tivemos nenhuma interação aqui durante a leitura comentada, mas nós estamos agora no nosso tempo para isso. Então, se alguém sentir vontade de compartilhar com alguma dúvida, Itélia, por favor, é só abrir o microfone. Ing, Oi. Essa mudança da percepção horizontal para vertical seria o mesmo que a mudança da percepção do ego para a percepção no Espírito Santo? De certa forma, sim, porque o Espírito Santo intermedia Deus para conosco. Então, sim, pode ser entendido aqui, porque o ego nos mantém nessa percepção horizontal, onde aparentemente a ilusão aqui é uma realidade. E o Espírito Santo, então, quando que nós estamos na percepção do Espírito Santo, nós estamos no instante santo, nós não estamos mais na vertical aqui. Mas ainda, enquanto aprendizes aqui, nós olhamos de volta aqui para esse plano e vemos a igualdade dele. Porque na percepção do ego nós vemos tudo separado, tudo à parte, tudo escassez, falta uma identidade individual separada. E quando nós vamos na vertical do Espírito Santo, nós sabemos que somos espírito, mas enquanto tem uma crença ainda lá no inconsciente da nossa mente, que não foi trazido à tona e liberada, nós ainda vamos voltar aqui para esse plano daqui. Então, o Espírito Santo também age na horizontal, trazendo o perdão. Então, diria, aqui na horizontal do Espírito Santo é o perdão. Ficou claro, Itélia? Ok, obrigada. Mais alguém, alguma dúvida ou alguma contribuição? Não? Bom, pessoal, então fica esse convite de nós permanecermos nessa mentalidade. Vocês viram Jesus nos pedindo para nós ficarmos na mente dele. Tem convite mais lindo que isso, e Jesus nos ajuda a nós mantermos a nossa mente na mentalidade dele. Nós só precisamos nos decidir a isso, em lugar dessa decisão anterior que nós tomamos pelo ego, e por isso somos aprendizes aqui. Então, que fiquemos nessa mentalidade, e o convite para continuarmos vendo que Jesus estará nos trazendo aqui nos próximos estudos sobre esse tema. Gratidão a Jesus por compartilhar isso conosco.